Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pai, essa é a tua palavra que nós lemos e vamos meditar nesta noite. Continua falando nos nossos corações, pois queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, o teu Filho Cristo. Amém. Qual é a igreja perfeita, a igreja ideal? Perfeita não tem. Perfeita não tem. Qualquer igreja que você vá, a igreja que eu estou falando, denominação, né? Nós temos Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Presbiteriana, vários ministérios. Igreja de parede preta hoje até tem, né? Parece até boate. Enfim, tem igreja para todos os gostos, todos os tipos, né? A graça de Deus, ela não é uniforme, ela é multiforme, ela se manifesta de várias formas. Então são várias igrejas, né? São várias denominações. Então, uma pessoa que perguntou para mim uma vez: por que existem tantas denominações, pastor? Porque a graça de Deus, ela é multiforme, ela não é uniforme. Deus quer salvar o maior número de pessoas possível. Então existem vários tipos de liturgia, vários tipos de costume, vários tipos de igreja, vários tipos de situações, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus clássica, pentecostal clássica, que é a nossa igreja, ela é uma igreja que tem um costume mais fechado, é uma igreja que tem uma doutrina um pouco mais apertada, é uma igreja que tem uma liturgia, né? Ora, hino da harpa, né? Dê a palavra oficial, oportunidade para os conjuntos, oferta, mensagem. Tem uma liturgia, né? Depois da mensagem, aviso, oração, bênção apostólica. Isso, o nome disso é liturgia, isso é a forma como a igreja administra, né, o culto. Então, cada igreja tem a sua forma, o seu método. E o importante é que se pregue a Cristo de maneira correta, bíblica, né? E que a igreja siga aquilo que Jesus deixou como seus mandamentos, né? Que não abra mão de princípios e valores e doutrinas, né? Então, cada igreja tem a sua particularidade. E aí fazemos a pergunta: qual é a igreja bíblica? Qual é a igreja ideal? Qual é a igreja melhor? Qual é a igreja, né, que se aproximaria mais da igreja da Bíblia? Então, nós temos aqui em Atos 2, do verso 42 ao 47, um modelo bíblico do que é uma igreja pela Bíblia. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos a resposta do que é uma igreja ideal. Logicamente que hoje nós não vamos encontrar nenhuma denominação, nenhuma, nem a nossa, que siga 100% o que está exposto aqui nesse versículo. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar nos aproximar deste modelo. O máximo que nós pudermos fazer para nós estarmos mais perto desse modelo bíblico aqui, melhor. Então a igreja, nós temos que procurar hoje, não a igreja que está mais perto da nossa casa, mas a igreja que está mais perto da Bíblia. Porque tem igrejas e igrejas, a quantidade é enorme. E aí, com isso, vai se afastando daquilo que é o modelo. O que é o modelo? É o que está aqui nos versos 42 a 47 que eu vou falar com vocês hoje. Então a igreja ideal, a igreja modelo é a igreja que vive um avivamento. É a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, porque era a primeira igreja, o início da igreja, a igreja do início, a igreja primitiva. Primitivo quer dizer primeira igreja, a igreja do início.
Essa igreja, ela vivia um avivamento sem precedentes. Tinha pecado na igreja primitiva? Tinha. Tinha pessoas enganando? Tinha. Tinha falso mestre? Tinha. Tinha tudo isso aí. Mas ela tinha os defeitos. Porque essas questões, quando a gente olha para a Bíblia, parece que não tem, né? Mas tinha gente querendo o lugar do outro. Tinha gente buscando poder. Tinha gente falsa. Isso aí sempre teve, irmão. Sempre vai ter. Nunca foi fácil você ser pastor, ser obreiro ou você ser um crente fiel. Nunca foi fácil. E nunca vai ser. Cada tempo tem um período, claro que é mais difícil, outro que é um pouco mais tranquilo. Mas sempre foi difícil. Nunca foi fácil. Quando nós olhamos para o texto bíblico, esse modelo aqui é o modelo padrão. Mas nós vamos ver, por exemplo, que quando há uma discussão entre Pedro e Paulo, que Pedro, quando estava com os gentios, tratava de um jeito, quando estava com os judeus, tratava de outro. Isso é o quê? Falsidade. Quando nós vemos no capítulo 5, Ananias e Safira, que mentiram, reteram parte do preço, isso é o quê? Corrupção. Então, quando nós vemos os judaizantes perseguindo, né, os Paulo, Silas, os apóstolos, a perseguição. Então, sempre existiram esses problemas que hoje nós vivemos. Sempre existiram. De uma outra maneira. Mas os problemas sempre estiveram lá. Porque o problema está no ser humano. O problema não está na proposta de igreja que Jesus fez. O problema está em nós. Nós somos falhos, nós erramos, nós cometemos pecado, nós atrapalhamos a obra de Deus. Somos nós, o problema somos nós. Então nós temos que ver onde é que nós estamos errando e procurar melhorar para que nós não venhamos permanecer no erro. E melhorar. Porque a igreja também somos nós. Por isso não existe igreja perfeita. Mas nós podemos nos aproximar o máximo daquilo que a Bíblia diz. Então a primeira característica de um modelo bíblico de igreja é uma igreja em constante avivamento. Está no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É a primeira característica de uma igreja bíblica. É uma igreja que vive um constante avivamento. E o avivamento ele é seguido por três características também. Primeiro, o ensino e a perseverança da palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, a comunhão. E na comunhão e no partir do pão. Terceiro, fervor espiritual. As orações. Aqui nós temos 3 etapas do avivamento. 3 características do avivamento. Primeiro, o ensino e a perseverança na palavra. A igreja primitiva, ela não tinha várias vozes falando na igreja, ensinando a igreja doutrinas estranhas. Apareceram depois falsos mestres que foram condenados pelos apóstolos. Mas não tinha, a igreja ela era uma só doutrina, era uma unidade doutrinária. O que isso significa, pastor? Significa que aqueles que produziam a doutrina foram aqueles que Jesus comissionou. Lucas capítulo 24, versículo 45, por favor. Lucas 24, 45. O que diz aí? Lucas 24, 45. O que diz a palavra de Deus aí? Quem achou, lê, por favor. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem? Quem que Jesus abriu o entendimento para compreender as Escrituras? Os 12. Ou seja, os apóstolos. Os apóstolos, eles tinham autorização de Jesus e entendimento de Jesus para produzir doutrina. E Jesus mandou eles fazerem isso. Mateus 28, 19. A grande comissão.
A grande comissão está lá em Marcos 16:15, mas Mateus 28:19 tem a grande missão. Mateus 28:19. Olha o que Jesus mandou os discípulos fazerem, os apóstolos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 2 vezes Jesus fala, ensinai, ensinando, 2 vezes, há 2 ordens, porque a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Hoje, essa questão está muito atacada nos nossos dias. Demais. Existem tantas vozes falando na internet, principalmente na internet. A internet ela é uma bênção, mas ela pode ser uma maldição na vida de quem não sabe usar. Porque ela abriu tantas portas, ela deu voz a tantos imbecis, tantos idiotas, tantos hereges, que as pessoas às vezes preferem ouvir, porque eu vi um pregador falando. E ela forma um conceito, e ela segue aquilo ali mais do que o pastor da igreja está ensinando a ela, mais do que o professor da escola dominical que está ensinando a ela, mais do que o líder que está ensinando a ela prefere seguir o que ela ouviu na internet, o que ela ouviu na rua, de pessoas que ela não conhece a vida, que ela não conhece a procedência, não sabe onde estudaram e nem qual é a intenção que estão ensinando aquilo ali. Pega um recorte de um vídeo e acredita mais do que acredita na liderança da igreja. Mas isso é uma coisa que foi profetizada que aconteceria nos nossos dias. 2 Timóteo 4:3, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Isso não é surpresa, não. Isso aí não é surpresa, não. 2 Timóteo 4:3. Por favor. Quem achar, lê para nós. Verso 4. Obrigado. O apóstolo Paulo já está falando para Timóteo, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos. A sua versão está dizendo que terão os ouvidos, coceira nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, eu não concordo com o que eu estou ouvindo na igreja. Então eu vou na internet, eu acho alguém que concorda comigo e esse vai ser o que vai ensinar para mim. Então, por exemplo, o camarada acredita mais naquele pregador famoso do que no pastor dele. E isso está na Bíblia, que aconteceria nos últimos dias. Amontoarão para si doutores conforme desviarão seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pessoas querem histórias, historinhas, fábulas, contos, mas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Isso aconteceria nos últimos dias, já está acontecendo. Segunda característica do avivamento, comunhão e partir do pão. A Bíblia diz que na igreja primitiva havia comunhão e eles estavam partindo o pão, ou seja, comunhão vem da palavra grega koinonia, que significa andar junto em harmonia. Vocês, quando eu era criança, né, eu brincava muito assim na rua, a gente juntava assim os braços, um no outro, assim, era 3, 4 pessoas juntavam os braços juntos assim, e dava uma passada assim, e dava uma passada todo mundo junto, dando a mesma passada. Aí ficava brincando assim, nós andamos iguais, nós andamos iguais. Quem já brincou disso? Já brincou de andar igual? É brincadeira de criança. Juntava assim, um no outro assim, amarrava o braço assim, e ia andando, dando aquela passada junto. Nós andamos iguais, ficava brincando, nós andamos iguais. Isso
Na palavra de Deus significa comunhão. Andar junto na mesma harmonia, na mesma passada, com alegria. Por que a gente fazia isso? Porque era legal. Não tem uma explicação. Por que a gente fazia isso quando era criança? Porque era legal. Era bacana ficar brincando disso. Era prazeroso. Isso é comunhão. Andar junto em harmonia. A fé cristã, ela tem na sua base a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela tem dois travessões. O primeiro travessão, que é o maior, é de baixo para cima, chamado de vertical, de cima. Isso significa a conexão do homem com Deus. Homem com Deus, de baixo para cima. Mas ela tem outro travessão também chamado horizontal, que é a conexão entre os homens. E esses dois travessões, eles se encontram no meio. E aonde está o meio? Cristo está no meio. Isso é um símbolo. Isso significa que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, o cristianismo, é a única coisa que consegue unir os homens e unir a Deus, e que os homens sirvam a Deus em comunhão. Jesus nos ensinou que os 10 mandamentos, a lei, ela se resume em 2 grandes mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Travessão de cima, travessão da lateral. Não tem jeito. E esses 2 travessões se encontram no meio, e no meio dele está Cristo, mantendo essa unidade, mantendo essa graça, mantendo essa comunhão. Terceiro ponto de um grande avivamento, fervor espiritual, representado aqui no versículo pelas orações. Versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações, porque esse E, junto da vírgula, ele está complementando a palavra perseveravam. Então a gente tem que ler o texto assim, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Isso significa que o avivamento acontece quando nós temos a palavra de Deus como prioridade, quando nós temos a comunhão acontecendo, a harmonia na igreja, e quando nós temos fervor espiritual. Mas o fervor espiritual vem depois da comunhão, porque não tem como a unção de Deus se manifestar, a presença de Deus se manifestar num ambiente onde não há comunhão. O Salmo 133 nos ensina isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, como é uma preposição que indica comparação. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão vai a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Monte Hermon. E lá onde? Lá falando da unidade. Lá falando de quão bom e quão suave é que os irmãos... O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Senhor não ordena a bênção e a vida para sempre no Monte Hermon. O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre aonde há comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Só há avivamento se houver palavra. Só há avivamento se houver comunhão. E só há avivamento se houver fervor, orações. Então a igreja bíblica é uma igreja que vive um constante avivamento. Avivamento não é movimento, avivamento não é gritaria, avivamento não é pula-pula. Isso tudo é movimento. Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Mas isso não é avivamento. Isso é movimento, não é avivamento. Movimentou. Eu vi um vídeo na internet de um grande congresso de jovens e uma dupla cantando e aquele pula-pula, todo mundo pulando. A nossa geração tem lenha para queimar e todo mundo pulando. Ah, um grande avivamento está acontecendo. Não, aquilo ali é um grande movimento. Avivamento vem palavra, comunhão e fervor. Não tem jeito. Segunda característica
da igreja bíblica é o temor a Deus que gera milagres. Versículo de número 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma grande questão que tem sido levantada nos dias de hoje, que as pessoas perguntam muito também, pastor, por que nós não vemos milagres como vimos antigamente? A resposta está aqui. Em cada alma havia temor. Temor. Deus mudou? Eu, Senhor, não mudo, está escrito na palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda, não. Quem mudou? Somos nós. O que está faltando para nós? João 14, 23. É o que está faltando para nós. João 14, 23. Hoje, o que está se ensinando aí, os coaches gospel, estão ensinando aí, é que tem que fazer uma ativação espiritual, tem que fazer uma chave de não sei o quê, tem que quebrar maldições geracionais, tem que não sei o que lá. São palavras bonitas e técnicas de psicologia. O que a Bíblia diz? João 14, 23. Pode ler aí alguém que achou? João 14, 23. Muito bem. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Isso significa que o amor a Deus é o que nos inspira a obedecer a sua palavra. Nós não obedecemos por medo, não obedecemos por imposição, não existe isso. Obediência por imposição é ditadura, obediência cega. Obedecemos a Deus por amor. Se alguém me ama, Senhor, vou te dar uma prova. Jesus, eu te amo. Ai, que maravilha. Manda beijinho pro céu. Você ama Jesus. Não, se você ama Jesus, obedeça o que ele disse. Ele falou isso. Se alguém me ama, obedece as minhas palavras. Obedece os meus mandamentos. O amor gera obediência. Obediência gera santidade. Santidade é a separação do pecado. A santidade gera o temor. E o temor gera milagres. Está no texto. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os milagres aconteciam na vida do povo porque havia amor a Deus, obediência a Deus, santidade a Deus, temor a Deus, e isso gerava milagres. Então, assim, de novo a gente volta às mensagens que nós temos ouvido, não só na internet, mas às vezes até nas igrejas. Gera o teu milagre, provoca o teu milagre, chama a atenção de Deus, faz o que ninguém fez para ele fazer o que você... Gente, isso tudo é conversa fiada. O que a Bíblia me ensina é o seguinte: ame a Deus, esse amor vai gerar obediência, essa obediência vai gerar santidade, essa santidade vai gerar temor, e o temor a Deus vai gerar milagres. Os milagres acontecerão automaticamente, porque Jesus nos ensinou: os sinais seguirão aos que creem, aos que creem. Nós cremos e os sinais estão acontecendo. Os milagres aconteciam na vida dos apóstolos para confirmar que a igreja era a igreja de Jesus Cristo. Terceira característica de uma igreja bíblica, versos 44 e 45, o amor ao próximo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. É bem interessante esses dois versículos, 44 e 45, porque a Bíblia diz que aqueles que acreditavam, ou seja, aqueles que eram cristãos, estavam juntos.
Os crentes andavam juntos. Não havia esse negócio de que eu não sou responsável por isso, então que se lasque o responsável. Eu não sou líder disso, então que se lasque o líder. Eu não tenho essa incumbência, então também não vou me meter com isso. Cada um que se vire para lá. É cada um por si e Deus por todos. Não existia isso. Não existia essa indiferença. A igreja bíblica é uma igreja que ama. É uma igreja que está junto. É uma igreja que partilha. Tinham tudo em comum, mas antes de ter tudo em comum, eles estavam juntos, compartilhando. Aí algumas pessoas perguntam sobre o dízimo, né? Na igreja primitiva não tinha dízimo, pastor. Lógico que não tinha dízimo. Não tinha mesmo, não. Olha o versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazenda e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Quando você entrava para a igreja nesse tempo, você se converteu a Cristo, automaticamente tudo que você tinha, você vendia. Você vendia seus bens, suas propriedades, suas fazendas, vendia tudo. Pegava o dinheiro e depositava aos pés dos apóstolos. E eles repartiam com cada um segundo a sua necessidade. Ou seja, ninguém tinha mais nada. Tudo era de todos. Uma igreja que dá 100%, como que vai dar 10%? Ela já deu 100%. Então não tinha dízimo porque todo mundo já tinha dado tudo. O povo não contribuía com 10%, contribuía com 100%. Era 100%, não 10%. Então a igreja não tinha necessidade de instituir dízimo. Por quê? Porque você vai dar 10% de quê, se você já deu 100%? O coração era tão liberal, logicamente, que por que se fazia isso? Porque quando você também se convertia, automaticamente, nesse tempo aqui, você perdia o seu emprego e ninguém fazia negócio com você mais. Se você tinha uma plantação e você vendia frutas e sementes e hortaliça, ninguém ia comprar sua fruta, sua semente e sua hortaliça porque você era crente. Se você tinha um gadozinho lá, que você tirava um leite, você vendia o leite daquela vaca ou daquela cabra, ninguém ia comprar aquele leite mais porque você é crente. Se você tinha lá um comérciozinho na rua do comércio da cidade, ninguém ia comprar na tua loja porque você era crente. E se você era empregado de alguém, você também perdia o seu emprego, porque o seu patrão não aceitava que você fosse crente. Então, qual era a saída que o povo tinha que fazer? Se convertia, vendia tudo e repartia igual. Ninguém passava fome, mas também ninguém era rico. Então, a igreja não tinha necessidade de contribuição de dízimo, porque tudo já era de todo mundo. Por isso que não tinha dízimo na igreja primitiva. Romanos 12, 8. Por favor. Olha o que a Bíblia diz sobre os dons da graça. Romanos 12, 8. Versículo, a parte B. O que reparte, faça-o com liberalidade. Repartir é um dom espiritual. Existem pessoas que Deus constitui na igreja e dá a essas pessoas condições para que elas repartam do que elas têm com quem não tem. E quem faz isso deve fazer com o coração aberto. Contribuir deve ser uma coisa que não deve ser feita por pressão, não deve ser feita por imposição. Contribuir deve ser uma coisa voluntária. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Paulo vai pedir uma oferta para a igreja de Corinto. Aí ele escreveu aqui essa carta, pedindo essa oferta para os irmãos mais pobres da Judéia. 2 Coríntios 9, versos 6 e 7.
Olha o princípio espiritual da contribuição. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha o verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Tem mais um princípio aqui no verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo está falando sobre oferta. Oferta é voluntária. Oferta, o valor tem que estar no seu coração. Oferta tem um princípio. O tanto que você está plantando é o tanto que você vai colher. A oferta, ela multiplica a bênção financeira. O que Paulo está ensinando é isso. Quando você contribui com alegria, né? Quando você dá assim, dá porque dá segurando a nota, segurando. Ou então dá para dizer assim, não, eu estou dando, eu quero que bota lá meu nome lá na placa lá e tal. Fui eu que dei. Deus não recebe isso não. É aquela pessoa que quando vai fazer alguma coisa para alguém, uma obra social, ela pega o celular, tô aqui entregando, ó, dá um alô aí, fulano, dá, tchau. Deus não recebe isso não. Deus não recebe isso não. Cada um contribui segundo propõe no seu coração, porque a oferta feminino, multiplica. E dízimo, pastor? Dízimo não. Dízimo mantém. Malaquias 3:10. Malaquias é antes de Mateus. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O dízimo, o Senhor está dizendo assim, trazei, entrega o dízimo. Dízimo é masculino. Masculino quer dizer protege. Para que haja mantimento, para manter a minha casa. O dízimo mantém. Ele protege, ele guarda. Mas o que multiplica a riqueza não é dízimo, é oferta. E, logicamente, o trabalho. Se você trabalha certo, sério, o seu dinheiro, você não gasta com aquilo que não é pão, você não administra mal o seu dinheiro, você vai prosperar. Se você pega o dinheiro e sai gastando como se não houvesse amanhã, não há devorador que aguente devorar as tuas finanças. Saiba poupar, saiba guardar, saiba reter uma parte, que aí você vai sempre ter alguma coisa. A boa administração, ela é um princípio bíblico também. José, quando foi administrar o Egito, ele já sabia que haveria um momento de escassez. Então, o que ele fez? Eu vou guardar uma parte do tempo da bonança, porque uma hora vai vir a crise. O problema é que as pessoas não se preparam para o momento da dificuldade. Então, quando Deus abençoa ela financeiramente, se ela ganhava 5 mil e ela passa a ganhar 15, ela gasta os 15. Em vez dela gastar só 10 e guardar 5, não, ela gasta os 15. Deus aumentou em 10, ela ganhava 5, ela gasta 5. Ela ganhava 10, ela gasta 10. Ganhava 15, gasta... E assim vai. Ela vai dizer que é o devorador. Nem o devorador se mete nas finanças de uma pessoa assim. Até o devorador diz assim, não vai sobrar nada para mim.
Então, existe o tempo da bonança, existe o tempo da escassez. Se você guarda o que você ganha no tempo da bonança, não é você ser avarento, suvina, não é você ser mão fechada, é você saber administrar. Uma parte eu vou guardar, porque eu sei que uma hora vem uma crise. Sempre a crise vem. A vaca magra sempre engole a gorda. Sempre é o momento da crise. Se você gastar tudo, você fica a pé. A oferta, ela multiplica, porque a oferta na Bíblia ela é semente. Que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios. Semente você planta, rega, ela cresce e ela não vai dar um fruto. Uma semente pode dar vários frutos. Oferta é semente. E dízimo, proteção. Uma igreja bíblica é uma igreja que contribui com alegria. É uma igreja que socorre os necessitados. É uma igreja que, quando tem alguém com necessidade, ela se apresenta. Não, vou ajudar. Por quê? Ela é uma igreja bíblica. Quarta característica, verso 46. A igreja bíblica é a igreja que se reúne regularmente. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, eu tenho conversado com alguns pastores, amigos, e há uma crise geral. É uma crise geral. Uma igreja bíblica, com um pastor que prega a Bíblia e que não recorre a artifícios humanos, estratégias humanas para encher a igreja não está cheia. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas querem chegar à igreja e ouvir aquela palavra: lindo, você é lindo, você é maravilhoso. Se você quiser, Deus vai te dar. Não querem ser confrontados. As pessoas não querem mudar. Nós vivemos o tempo de Jeremias. Jeremias pregava contra o pecado, falava a verdade, e as pessoas queriam matar ele, ao invés de mudar a sua conduta. É mais fácil matar o profeta do que mudar. Então vamos matar o profeta. Nós estamos vivendo esse tempo. Então hoje, nós precisamos resgatar o que está escrito aqui no versículo 46. Perseverando unânimes todo dia no templo. A igreja sentia necessidade, desejo de se reunir. A igreja não se reúne para poder alcançar alguma coisa, ela se reúne porque ela já alcançou. O salvo, ele sente necessidade de estar na igreja. O salvo de verdade, ele não vem para a igreja para ser salvo. Ele vem à igreja porque ele foi salvo. O salvo ele sente sede de estar na presença de Deus. O salmista Davi ele disse: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Estuda sobre a corça, que você vai ver. A corça voa quilômetros e quilômetros e quilômetros para saciar a sua sede. Ela não mede distância. Nós tínhamos antigamente alguns irmãos, e nesse ponto eu digo para vocês, nesse ponto a igreja mudou muito. Andava-se 1 quilômetro a pé, 2 quilômetros a pé, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, com criança no colo, e ia se reunir na igreja, não queria saber quem ia pregar, não queria saber quem era o cantor da noite, se era famoso, se não era, se era festa, se era congresso ou se era culto. Queria se reunir porque tem sede da presença de Deus. Hoje nós temos um tempo em que se o cachorro do vizinho morrer, eu não vou na igreja porque eu fiquei triste porque o cachorro da vizinha morreu. É o nosso tempo hoje. Se tiver o aniversário do periquito, do papagaio, da prima da minha irmã, eu não vou na igreja porque é o aniversário do periquito, do papagaio, da prima da minha irmã.
Não tem mais o prazer de se reunir como igreja. Por que isso está acontecendo? Porque hoje as pessoas acham que a igreja é entretenimento, que a igreja é alívio para a pessoa que está, estou passando um momento muito difícil, vou lá ouvir uma palavra para poder me levantar. Não! O evangelho não é Jesus te ama, não. O evangelho é arrependa-se hoje, enquanto tem tempo. O evangelho não é carinho, não. A Bíblia não é cor-de-rosa, a Bíblia é preta e branca. Então, o que está se acontecendo? Estão se abrindo diversas igrejas onde a Bíblia é rosa, onde a mensagem agrada, onde tem profetada, onde tem visagem, revelamento, onde tem aqueles cultos de mistério, que lá na Bíblia já conta sobre esses cultos, lá na carta de Paulo aos Colossenses. É uns cultos estranhos, é uns fogos estranhos. Então as pessoas estão dando mais prioridade a si mesmas do que o desejo de estar reunido na presença de Deus. Mas por que nós nos reunimos na igreja? Por que nós temos que vir à igreja, pastor? 1 Coríntios 14, 26. Nos explica. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando a gente se reúne como igreja, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua estranha, outro tem interpretação. E a igreja está sendo edificada. O que você tem de Deus serve para mim. E o que eu tenho de Deus serve para você. E nós vamos construindo esse edifício uns nos outros. Hebreus 10, 25, o autor aos Hebreus escreve dizendo assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Coloca como prioridade na sua vida espiritual: eu preciso me reunir com os meus irmãos, porque eu preciso sentir o calor do Espírito Santo através da vida do meu irmão. Você não vê a Deus, você não conhece a Deus, você não toca em Deus, mas você vê o seu irmão. Você pode abraçar o seu irmão e você pode ouvir a voz do seu irmão. E quando você está na presença de Deus reunido, você está sendo edificado pelo seu irmão. O que falta nele, você tem. O que falta em você, nele tem. E juntos, reunidos, aleluia, a igreja reunia, perseverava, unanimemente, todos os dias no templo, estavam partindo pão, participavam juntos, alegria, singeleza de coração. O Espírito de Deus visita uma igreja que se reúne para glorificar o seu nome. Nós não estamos congregando para sermos salvos, estamos congregando porque fomos salvos. Eu sinto desejo ardente no meu coração de estar na presença de Deus. E eu não digo aqui, nós poderíamos estar no céu, onde poderíamos estar no céu. Não, não, não. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. O hino diz assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar. Não, não poderia estar em qualquer outro lugar, não. Eu queria estar aqui, porque é aqui que eu ouço a voz de Deus. É aqui que eu sou aquecido pelo Espírito de Deus. É aqui que Deus me visita. É aqui que Deus me renova. É aqui que Deus fala comigo. É aqui que eu adoro. É aqui que eu oro. É aqui que eu ouço a palavra. É aqui que eu recebo a bênção de Deus na minha vida. É aqui, é neste lugar. Como igreja, quando eu me reúno, Deus está presente, se manifestando a sua presença. A igreja tem 3 missões: pregar, orar e adorar.
A igreja tem que pregar, ela tem que ensinar. A igreja tem que orar. E a igreja tem que adorar. Quando você está adorando a Deus, você está prestando um serviço a Deus. Quando você está orando, você está prestando um serviço a Deus. Aí tem gente que diz assim, pastor, eu não faço nada. E não faz nada. Quando você adora a Deus, você está prestando serviço. Quando você ora, você está prestando serviço. De repente você não sabe pregar, você não sabe ensinar, mas se você sabe levantar a mão e dar glória a Deus, então faça isso, porque isso é um serviço a Deus. Adorar é serviço, orar é serviço. Aleluia. E o verso 47 para finalizar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja primitiva caiu na graça do povo, porque ela era uma igreja bíblica. Cair na graça significa que a graça de Deus transbordou e alcançou aqueles que deveriam, aqueles que iriam ser salvos. Deus acrescenta, Deus faz crescer. 1 Coríntios 3, texto muito bonito, 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ninguém faz tudo, irmão. Cada um de nós estamos aqui para contribuir com alguma coisa. Eu faço uma parte, você faz uma parte. O que outro pastor não fez, eu fiz. O que eu não fiz, outro vai fazer. Porque um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E Deus vai usando cada um dentro da sua capacidade. Tudo tem um tempo de Deus. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para cada coisa. Então, hoje eu estou trabalhando. Amanhã vem outro, dá continuidade. Ele vai fazer o que eu não fiz. Depois vem outro, que vai fazer o que ele não fez. Porque ninguém faz tudo. Alguma coisa sempre fica por fazer. Ninguém é dono da verdade. Paulo diz assim, ninguém é alguma coisa. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Aí fica dizendo, o fulano que iniciou o trabalho, meu Deus, esse homem, não, saudosismo, não, irmão. O que planta não é alguma coisa. O que rega, que deu andamento, também não é nada. Quem é, na verdade, é só o Senhor. Porque quem dá o crescimento é Deus. O grande é Deus, o poderoso é Deus, quem faz é Deus, quem faz crescer é Deus. Então não é nenhum que plantou, não é outro que regou, mas sempre é Deus, porque Ele é que dá o crescimento. Deus abençoe a sua vida nesta palavra, em nome de Jesus. Amém.